Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um momento de meditação e escuta da Palavra de Deus. E aqui eu já faço o convite a você a pegar a sua Bíblia para acompanhar todo o texto que iremos meditar no dia de hoje. Mas antes disso, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus para nos auxiliar e nos ajudar a entender aquilo que será pregado e anunciado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste dia, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito, porque queremos entender a Tua palavra e queremos, além do entendimento desta palavra, que nós possamos aplicar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o texto que a liturgia da igreja nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 15 ao 16. E aqui eu continuo convidando você a ler o texto, a ter essa experiência com a palavra de Deus. Agora, qual é a ideia do texto? O que é que o texto quer trabalhar e quer nos transmitir no dia de hoje? É que Jesus, ele realiza um exorcismo, ou seja, expulsa um demônio mudo. E o que é que acontece? Alguns questionam a respeito da origem de seu poder. Agora, que à luz desta palavra, nós não tenhamos dúvidas da origem do poder de Jesus. Agora, vamos ao texto. Primeiramente, todo o texto bíblico está inserido em um contexto. E para a gente começar a entender o texto, nós precisamos iniciar a partir do versículo 14, que é um versículo anterior. Então, o versículo 14 vai dizer o quê? Que Jesus ele estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Só que por causa dessa admiração, por causa da realização desse exorcismo, alguém, ou seja, alguns dentre eles, disseram o seguinte: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Veja, vamos entender aqui o que o texto quer nos dizer. Primeiro, quem é Beelzebul? Beelzebul era um deus cananeu que era adorado na cidade de Acaron. Veja, então aqui o que é que eles querem dizer? Eles querem atribuir a realização do exorcismo feito por Jesus, querem atribuir ao príncipe dos demônios. E aqui no Evangelho, o príncipe dos demônios é associado a Satanás, o inimigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas ainda duvidam do poder de Deus? E o exemplo disso é tão claro quando nós vemos as notícias de jornais ou redes sociais ou qualquer que seja a plataforma por via da internet ou pessoalmente, quantas pessoas são influenciadas pelo poder do maligno. Veja, então o que acontece logo em seguida? Além disso, outros querem pôr Jesus à prova, querendo que ele mostre ou demonstre um sinal vindo do céu. Veja, que arrogância desse povo de querer que Jesus faça um sinal ou faça algo miraculoso, mirabolante, para que entendam que o poder do Senhor é direto de Deus. Por quê? Porque Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí o texto vai continuando, onde Jesus vai fazer alguns questionamentos. Isso a partir do versículo 18, onde ele vai dizer: ora, até mesmo Satanás, se estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá seu reinado? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios? Ora, se é por Beelzebul que eu expulso os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Veja, o que é que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo, se ele que se estão atribuindo o poder dele de expulsar os demônios a Beelzebul, por que outros judeus também realizam exorcismos e por que eles não acusam os outros judeus? É isso que eles querem dizer de Jesus. E Jesus, com sabedoria, utiliza desse recurso para dizer que o poder do Senhor vem de Deus. Agora, quando a gente vê tudo isso, o versículo 20 aqui é essencial para a gente entender o texto. Contudo, se é
pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Veja, que dedo de Deus é esse? Jesus aqui está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Veja, Jesus realiza o exorcismo porque ele está cheio do Espírito de Deus. Ele está cheio do Espírito Santo. E aqui é a grande lição que nós precisamos aprender e extrair da palavra de Deus. Que nós precisamos do Espírito Santo para que os espíritos maus sejam libertos de cada um de nós. Meu irmão, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é que nos faz compreender os sentimentos de Cristo e nos torna em comunhão com o Pai, com a Trindade. Veja, quando nós somos batizados, o Espírito Santo já habita em nós. Então é importante que nós entendamos isso. O Espírito Santo, ele é aquele que deve conduzir a nossa vida. Por quê? Porque o Espírito Santo é o poder de Deus, que liberta de toda maldade, de todas as iniquidades. É isso que precisamos. Agora, o que é que Jesus vai dizer logo em seguida? Jesus vai fazer uma pequena comparação, onde ele vai dizer o seguinte: quando um homem forte é bem armado, guarda sua morada, seus bens ficarão a seguro. Todavia, se um mais forte o assalta e vence, tira-lhe a armadura, na qual confiava, e distribui seus despojos. O que é que Jesus quer dizer com isso? O que é que está por trás disso que Jesus está dizendo? Veja, quando Jesus diz aqui, quando um homem forte e bem armado guarda sua moradia, seus bens ficarão a seguro. Jesus aqui está atribuindo esse homem forte ao demônio, ao maligno. Só que olha o que é que Jesus vai dizer logo em seguida. Todavia, se um mais forte assalta e vence, tira-lhe a armadura, na qual confiava. Jesus está dizendo aqui que o poder dele está infinitamente acima do poder do maligno. E aqui é a nossa confiança, meus irmãos. Nós precisamos confiar no poder de Deus. Nós precisamos confiar na ação do Espírito Santo. Nós precisamos confiar no nome de Jesus, ou seja, na Santíssima Trindade. Meu irmão, minha irmã, se nós queremos vencer as maldades do mundo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos batize nesse Espírito, que nos encha de fogo, de desejo, de querer anunciar a palavra, não só com palavras, mas com a vida. Então, se nós queremos libertar todo o mal, todo o demônio, toda a ação maligna que age pelos arredores, é do poder do dedo de Deus que nós precisamos, ou seja, do Espírito Santo de Deus. Que esta palavra, meu irmão, te conduza a uma experiência com a palavra, na experiência com o Espírito Santo. Agora, para concluir, eu quero finalizar com o versículo 23. O que é que o versículo 23 vai dizer? Quem não está a meu favor está contra mim, e quem não ajunta comigo dispersa. O que é que Jesus quer dizer com isso? Jesus está dizendo que ou você está com Jesus, ou você está contra Jesus. Ou seja, ou você está com Deus, ou você está com o demônio, com o maligno. É simples assim, meus irmãos. Ou nós somos católicos verdadeiros, ou nós não somos. Nós não podemos viver um catolicismo de todo jeito. Nós não podemos viver um cristianismo de todo jeito. Nós precisamos estar focados, ou sim ou não. Ou nós escolhemos ser de Deus, ou nós escolhemos ser do maligno. Sabendo que quando escolhemos ser do maligno, a consequência é a condenação. Então aqui fica a palavra para refletirmos no dia de hoje. Você confia e tem certeza da origem do poder de Deus? Então eu digo a você, meu irmão, nesse momento em que você está me ouvindo, não existe poder maior do que o poder de Deus. E a Santíssima Trindade é esse Deus que age por meio das três pessoas. Ele que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E que nós possamos pedir essa ação do Espírito para conduzir a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.